Vamos lá, 4h34 ainda e já virou uma novela, viu, minha gente? A PEC dos benefícios voltou a ser adiada em Brasília. PEC dos benefícios, PEC kamikaze, chame como você quiser. A expectativa da vez é que o texto seja votado somente na terça-feira da semana que vem. Quem traz os detalhes pra gente também ao vivo é a jornalista, a Camila Andrade. Nós tivemos um probleminha na conexão com a Camila Andrade, mas então, enquanto isso, a gente fala com os nossos ouvintes, enquanto a gente restabelece a conexão com... voltou. Camila na paleta de cores do Rick Notícias Opinião. Agora à tarde, Rafa de bege. Que cor é essa, Rafa? Acho que é um nude, marrom? um camelo, um caramelo, sei lá. Tons terrosos. Tons terrosos. A Camila chega para falar desse assunto, porque a PEC kamikaze foi adiada de novo. Camila, boa tarde. Ótima tarde, escola, Rafa, todo mundo que tá com a gente no Rick Notícias Opinião. Olha, eu confesso pra vocês que eu fiquei um tanto quanto surpresa. Ontem eu tava acompanhando ali a votação, eles chegaram inclusive a fazer a orientação dos partidos, alguns deles orientaram pelo voto não, então parecia que haveria ali mais resistência na Câmara do que teve no Senado, apesar da gente ter sempre essa perspectiva de que será diferente, né? O governo tem enfrentado mais dificuldades ao longo do mandato aí lá no Senado, mas ainda assim por conta do fato da gente estar numa quinta-feira, então aqui a gente fala que a rotina, né, da Câmara, do Senado é TQQ, que é terça, quarta e quinta. Na quinta-feira, então, apesar deles ainda estarem com sessão, com agendas, muitos aproveitam para ir mais cedo para os seus estados, né? Então acabam não estando presente para essa votação e nem todo mundo tem justificativa, consegue marcar presença ali para poder votar online. O fato é que eles deram início a isso, eles conseguiram ali avançar durante a tarde nas negociações, mas justamente com medo de não terem quórum suficiente para votar também em segundo turno, acabou que Arthur Lira recuou e essa votação vai ficar para terça-feira. Eu procurei os deputados da bancada paranaense, o Ricardo Barros, que adiantou para a gente lá atrás, quando ainda o relator estava dizendo que ia fazer aquelas alterações, que ia tirar ali o estado de emergência, que ia incluir também os motoristas de aplicativos. Ele disse nada disso. A gente vai unificar as duas PECs lá na comissão especial e aí vamos fazer essa votação tal como o texto veio do Senado para agilizar o processo, não ter que voltar. Como ele disse, isso aconteceu, mas agora eles têm esse desafio então de conseguir quórum suficiente para que essa votação aconteça de forma tranquila e eles consigam aprovar tal qual no Senado e também na comissão especial com uma margem bem folgada. Ele me deu esses detalhes agora há pouco, diz que a expectativa ainda é de conseguir essa votação expressiva, só com um voto contrário, como aconteceu na comissão especial. E a Aline Sleutz, que é vice-líder do governo na Câmara, também aí representa essa base do governo, falou o mesmo, tá? Com bastante expectativa de que eles vão conseguir essa votação. Eu também ouvi o deputado Haroldo Martins, que falou aí sobre essa questão dessa votação nesse momento. Ele disse que o adiamento é justamente por conta do quórum, mas que ele não acredita que vai ter aí dificuldades para aprovação, em especial o governo. Vamos ouvir. O placar de 305 pelo encerramento de discussão, deixou o presidente temerário de avançar. Era um dia de movimentação, de deslocamento para as bases dos deputados, são momentos de definições pré-convencionais, está dando um estresse danado em todos os parlamentares que são pré-candidatos e por conta disso eu creio que não tem atingido o número, na minha opinião, sinalizador. O número sinalizador do encerramento de discussão devia ser 325 votos, 330 no mínimo, para garantir 308. E por cautela, ele retirou da pauta para votar terça. Cautela é a palavra, né? A gente ouviu aí, na verdade, o Hermes Parcianello, o frangão, que é do MDB. Ele falou também mais cedo com a gente, então na visão dele foi realmente uma questão de cautela esse adiamento, mas a gente também ouviu o Haroldo Martins, ele sim também falou sobre essa questão aí, dessa expectativa de, apesar dos pesares, conseguirem essa aprovação. Vamos ouvir. A adiação da votação da PEC deu-se pelo fato de que as votações anteriores estavam com baixo quórum. E para não correr risco de no segundo turno não alcançarmos o número de votos necessário, o presidente Arthur Lira decidiu encerrar a sessão e convocar nova sessão para terça-feira. Aí vem com novo gás, a expectativa é que na terça-feira passe o segundo turno e então seja alcançado o objetivo, que é a aprovação da PEC dos benefícios.
Mas vamos explicar para quem está ouvindo a gente, né? Por que a gente fala tanto de quórum? Porque estamos falando de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa votação ela é qualificada, né? Esse quórum ele tem que ser qualificado. 3/5 dos deputados, a gente está falando aí de um total de 513, 308, por isso esse número mágico aparece aí na fala de vários dos deputados com quem a gente conversou ao longo desse dia de repercussão aí desse adiamento. Eu também conversei com o Gustavo Frutti do PDT, deputado paranaense, assim como os demais, e ele destacou 2 pontos importantes. O primeiro é o mérito. Então, a gente sabe que é um mérito que tem apelo no momento que a gente vive uma recessão econômica com reflexos aí não só da pandemia, mas também da guerra da Ucrânia, que impactou preços, inflação, principalmente os combustíveis. Então, por isso, nesse momento, todos esses benefícios, em especial porque estamos num período pré-eleitoral, são vistos com bons olhos, né? Nenhum político vai querer votar contrário a isso, tanto que apesar das muitas críticas, a gente viu que no Senado a própria oposição votou favorável. Mas a gente também tem um outro ponto importante, que é a fórmula. Isso sim que é questionado pela oposição, ou seja, será que o governo não teria outros meios para fazer isso? Será que deveria ser feito justo agora, há 3 meses das eleições, usando aí, por exemplo, essa questão do estado de emergência, né, sendo que a gente já passou por momentos mais difíceis desde o início da pandemia e também do próprio conflito na Ucrânia, e aí o que eles querem é conseguir incluir algumas emendas, modificar um pouco esse texto lá na Câmara, com, por exemplo, a ampliação do prazo do pagamento desses benefícios. Se o governo alega que não é uma medida eleitoreira, por que então esses benefícios vão ser pagos até 31 de dezembro? Então, um quórum qualificado, mas para além dos 308, é importante para conseguir barrar todas essas emendas, todas essas sugestões de destaque que foram feitas ao texto do relator, porque caso a gente tenha alteração, aí sim esse texto ele vai ter que voltar, depois de votado ali na Câmara, lá para o Senado, e eles não vão conseguir cumprir o cronograma. A perspectiva de Arthur Lira é que ele consiga entregar esse texto aí, quem sabe ter até uma promulgação até a próxima sexta-feira, dia 15. Daí as informações da Camila Andrade, direto de Brasília. Camila, obrigado, viu, pelas suas informações. Enquanto você falava, eu anotava esses numerozinhos mágicos, né? Lira, na verdade, tirando de votação ontem a PEC Kamikaze, ele foi, vamos dizer assim, preciosista, né? Porque ele tem medo, ele tem uma certa cautela, porque no ano passado, inclusive, ele levou aquele revés com a PEC do MP. Precisava de 308, teve 305, e aí ficou na verdade 305 ontem. E aí ele levou um revés, teve investigação, tentou descobrir quem votou de maneira diferente do que tinha prometido, enfim. Lira foi precioso ontem, ele foi até tinha um certo medinho, vamos chamar assim. Mas o fato é que nós temos 40 bilhões de reais em jogo. O governo precisa liberar, ele quer liberar esse dinheiro para dar uma certa sensação de tranquilidade até o dia 31 de dezembro, que é o prazo colocado aí que a Camila bem explicou. Dinheiro liberado hoje é dinheiro que vai ser pago amanhã. Vai ficar essa bomba, esse rojão para o próximo governo, seja ele de quem for. E aí o governo também vai cobrar esse dinheiro. De alguma maneira você vai sentir na pele a cobrança, Rafa. Seja através de incremento nos impostos, seja através de outras políticas públicas. A população, o brasileiro, ele vai receber, mas lá na frente vai ter que devolver também esse dinheiro que está sendo entregue agora nessa PEC dos benefícios. 4h42. Camila, obrigado pela sua participação. Bom fim de semana aí na capital federal. Aproveite com juízo. Na segunda a gente está de volta. E tem